Bom, senhores, estamos aí na questão 55 da FUVEST de ótica sobre lentes, que fala o seguinte, ó. Em um museu, um sistema ótico permite que o visitante observe detalhes de um quadro sem se aproximar dele. Nesse sistema, uma lente convergente de distância focal fixa projeta, né, a imagem do quadro ou parte dela sobre uma tela de receptores que reproduzem essa imagem em um monitor do mesmo tamanho da tela. O sistema pode ser aproximado ou afastado do quadro pelo visitante, que deve ainda ajustar a distância entre a lente e a tela para focalizar a imagem na tela. A figura 1 esquematiza a situação em que o quadro é projetado na tela monitor. A figura 2 esquematiza a situação em que o visitante aproxima a lente do quadro e ajusta a distância lente-tela, obtendo uma imagem nítida na tela monitor. Para verificar o que é observado, nesse caso, pelo visitante, item A. Assinale na figura 1, traçando as linhas de construção necessárias, a posição do foco da lente, indicando-a pela letra F. Meninos, olha só. Nós sabemos que a extremidade superior do nosso objeto aqui, ó, pelo alinhamento das linhas pontilhadas fornecida pela própria figura da questão, está aqui, certo? Assim como a extremidade inferior dele está nessa extremidade aqui. A imagem desses dois pontos, aliás, vamos fazer em outra cor aqui, ó, cor azul e verde. Olha lá, a imagem do ponto verde, como ela vai ser projetada uma imagem invertida, ó, ela está nesse alinhamento aqui. Então, esse pontinho aqui, ó, ele veio para cima. Então, a imagem vai estar aqui. E esse pontinho aqui, inverteu, vai lá para baixo. Então, esse ponto está aqui. Perceba que esse objeto ele não tem dimensão apenas na vertical, né? Ele tem na horizontal também. Então, aqui, senhores, ocorre uma inversão também lateral, tá? O ponto amarelo que estava na direita acaba ficando na esquerda. E o ponto vermelho que estava na esquerda acaba ficando para nós na direita. Certo ou não? Bom, ele quer que através dos raios a gente identifique o foco. Eu vou pegar o ponto azul e o ponto verde como referência. Para isso, eu vou imaginar que essa lente ela continue infinitamente aqui, para cima e para baixo. Então, vou traçar o alinhamento da lente para nós aqui, ó. De preferência reto, né? E aí essa lente estaria nessa posição. Certo? Vou desenhar aqui a lente já embaixo também. Não sei se vai precisar, mas fica mais fácil eu apagar depois. E agora eu vou desenhar os raios, senhores. Olha que bonitinho. Sai um raio aqui do pontinho azul, da extremidade superior. Ela entra paralela ao eixo principal. O eixo principal para nós ali é o pretinho, certo? Esse raio de luz entra paralelo ao eixo principal e converge, passando pelo foco até chegar lá onde formou a imagem para nós. Então, a imagem, vou passar um pouquinho para poder ajustar ela certinho, tá? Não vai dar para ajustar. Ela vai ficar mais ou menos aqui. Pronto. Bateu ali, formou um pontinho azul. E agora, eu vou fazer por ponto verde. Sai um raio de luz aqui por ponto verde, ó, bate na lente. Todo raio de luz que entra paralelo à sua lente, ele converge passando pelo foco e vai bater lá onde formou a imagem do pontinho verde para nós. Obviamente que se a gente observar aqui, ó, a distância focal, raios paralelos, eles sempre se cruzam no foco para nós, né? Então aqui, ó, esse ponto representa o foco para nós. E no item A, se você quiser acrescentar, ainda dá para determinar a distância focal, né? Como você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, e ele está falando para nós que cada 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vale 50 centímetros, 5 quadradinhos valendo 50 centímetros, porque cada quadradinho vale 10. Então, como o foco tem 6 quadradinhos, a gente sabe que a distância focal vale 60 centímetros. E marcamos na figura a letra F. Isso é o que ele pede no item A. Belezinha? No item B, assinale na figura 2, traçando as linhas de construção necessárias, a nova posição da tela para que a imagem seja projetada
com nitidez, indicando, desculpa, pela letra T. Então agora nós vamos estar vendo que essa tela que estava posicionada aqui, ó, agora ela não está mais posicionada. Nós vamos ter que ver em qual posição, ó, essa tela monitor tem que estar para a imagem estar perfeitamente nítida nessa tela. Bom, o que nós vamos ter que observar? Que é onde está o nosso objeto aqui, ó, que é a figura, né? Ela está a uma distância dessa lente, que é o equivalente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 quadradinhos. Como cada quadradinho tem 10 centímetros, equivale a 180 centímetros, ou 1,88 metros. E a distância focal nós vimos que vale 60 centímetros. Então, agora, através da equação de Gauss, a gente consegue determinar em qual posição tem que estar a tela, qual é a melhor posição onde vai se formar a imagem. Vou descobrir aqui, ó, o nosso pelinha. Para isso eu vou usar a equação de Gauss, só que usando aquele sistema produto pela soma. Vou olhar esse cara aqui para cima. Então isso aqui vai ficar, olha lá. A distância focal vale 60 centímetros. O P, nós acabamos de calcular em relação à nova posição da lente, vale 180. Pelinha é o que eu quero. Dividido por 180 mais pelinha. 180 e 60 dá para simplificar, ó. 60 por 60 é 1 e 180 por 60 dá 3. Multiplicando em cruz vai ficar 180 mais pelinha vezes 1 é igual a 3 vezes pelinha. Esse pelinha positivo passa negativo, né? Então 3 pelinha menos 1 pelinha, ainda sobra 2 pelinha, igual a 180. Portanto, a gente descobre que o pelinha equivale a 90 centímetros. E óbvio, né? Como cada quadradinho equivale a 10 centímetros, isso indica para nós que a tela, aonde a imagem se forma com nitidez, é a 9 quadradinhos da nossa lente. Então, vamos contar aqui, ó. Deixa eu marcar o eixo principal para nós. Este é o eixo principal. E a nossa tela tem que ser posicionada a 9 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A tela, ó, tem que estar exatamente nessa posição. A uma distância de 90 centímetros da lente para nós. Bom, ele quer então que a gente... Vamos marcar aqui as extremidades do quadro. Ele pediu, ó, assinale na figura 2, traçando as linhas de construção necessárias, a nova posição da tela para que a imagem seja projetada com nitidez. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Um raio sai paralelo desse primeiro ponto. Vou marcar o ponto na mesma cor, era ponto azul, né? Então vou marcar aqui, ó, o pontinho azul. Tá aqui, certo? Eu vou sair com um raio dessa posição, paralelo ao eixo principal. E ele converge passando pelo foco até formar a imagem para nós. O foco, ó, ele está a 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, né? Então, eu vou passar aqui, ó, 6 quadradinhos. Certo? O outro raio, eu vou fazer verdinho, eu vou fazer ele passar pelo foco. Entrando pelo foco, ele sai paralelo. Então, o foco desse lado também tem que ter 6 quadradinhos. Vou marcar aqui o foco. Aqui, ó, 6 quadradinhos. 3, 4, 5, 6. Então, vai sair um raio passando pelo foco, bate na lente. Ele converge paralelo ao eixo principal. E aí vocês vão perceber que aonde esses raios se cruzam é aqui, ó, bem nessa linha que representa a posição onde a gente tem que colocar a tela para nós aí. Então, o item B, nós teremos que fazer esses raios, mas eu faria a conta para ter certeza de onde vai acontecer, tá? Aqui na minha tela, obviamente, é um pouco mais... Falta um pouco de precisão, porque a figura está um pouco torta. Vocês, com o RG de vocês, usando como regra, vocês terão condições melhores de fazer no papel. Mas eu ainda faria a conta, tá? Não perde-se muito tempo e você confirma exatamente aonde tá, tem que estar a posição da tela. Fechou no item B?
E no item C, desenhe na figura 2 a imagem formada sobre a tela, tal como vista no monitor. Então, olha só, meninos. Percebam que agora a sua imagem, pela figura, você consegue perceber que ela vai ter uma altura de 3 quadradinhos aqui, certo ou não? Equivalente a 3 quadradinhos ou 30 centímetros, né? Vamos marcar aqui. 30 centímetros. E você percebe que a sua tela, ela só tem 20 centímetros, ela tem 2 quadradinhos. Então eu percebo que não vai caber a imagem por inteiro, certo? A gente vai ter uma imagem que ela vai extrapolar o nosso tamanho aí. Então o que a gente vai poder fazer? Vem cá. Nós sabemos que esse objeto ele tem 2, 4, 6 quadradinhos de altura, a metade dele, né? 6 quadradinhos de altura. E a imagem teria 3. Ou seja, o objeto e a imagem está na proporção 2 para 1, na situação que nós estamos aí, né? Até porque o P é 180 e o P' é 90. Isso significa que, como na tela tem 2 quadradinhos apenas, a imagem que vai aparecer ali é de um objeto com 4 quadradinhos. Vou repetir, olha só. Como aqui a altura do objeto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, e você viu que a altura da tua imagem formada vai ter apenas 3 quadradinhos, você está vendo que a proporção do objeto é o dobro para a imagem, tudo bem? Só que na nossa tela aqui, onde está a nossa tela aqui? A nossa tela não vai mudar o tamanho, ele falou isso no texto, inclusive, tá? Vou voltar ali no texto para vocês, ó, só terminar de desenhar a tela aqui. Aí aqui, só para poder voltar. Estou. Então aqui, só desenhar a tela. Olha só que bacana. No texto, ele fala para nós, projeta a imagem do quadro ou parte dela, porque nem sempre vai dar para projetar inteiro, né? Então vocês vão perceber que a tela, ela possui o tamanho de 2 quadradinhos apenas, certo? Então significa que na tela a imagem tem 2 quadradinhos. Espera lá. Se o objeto é o dobro da imagem, é porque a parte do objeto que vai conseguir ser projetada tem que ter o dobro de 2 quadradinhos, ou seja, 4 quadradinhos. Então o ponto seria esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Referente ao losango. Então olha que bacana. Esse losango, ele vai ser formado aqui para nós. Esse losango, ele vai ser formado aqui, ó, na tela. Apenas o losango. Esse pontinho preto vai estar aqui embaixo, porque a imagem inverte. Esse ponto que eu vou pintar de vermelho vai estar lá em cima. O ponto amarelo que está aqui na direita, ele inverte, vai ficar na esquerda. E o ponto verde, que está aqui na esquerda, ele vai ficar na direita. Portanto, essa será a nossa nova imagem, o único pedaço que vai conseguir aparecer projetado na tela. Peão, e o que aconteceu com os triângulozinhos? Os triângulozinhos a gente não vai conseguir projetar, a tela não tem tamanho suficiente, os triângulozinhos vão estar aqui, ó. Cada um dos triângulos, ó, eles vão ficar aqui, estaria projetado aqui. Então você faz com linha pontilhada, se você tiver interesse, tá? Para indicar apenas os triângulozinhos que estariam projetados fora da tela. Como não tem aonde projetar, a gente não percebe essa imagem. O monitor também não detecta, por não ter sensores ali. Fechou, meninos? Então, esse daqui seria o desenho do item C. Espero que... Questãozinha complicada, né? Trabalhosa. Espero que todos tenham compreendido numa boa aí. Um grande abraço a todos.